tarde. Como que vocês estão? Todos bem? A glória de Deus. Hoje eu quero falar de um tema, né? A qual eu sempre falo aqui, gente. Jesus está voltando, né? Mas enquanto isso, vamos orar. Amém? Oh, Jesus. Enquanto isso, curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de ouvir Bíblia, que gosta da palavra de Deus, que gosta também de oração, né? Manda para aquela pessoa também que não conhece a Bíblia, que talvez não tenha nem conhecimento sobre isso, mas quem sabe ele entra por curiosidade e Deus pode usar a sua vida e ele possa ouvir a palavra de Deus e possa Deus tocar no coração dele e Deus fazer a obra, né? Porque nós pregamos, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus, tá bom, gente? Mas enquanto isso, vamos orar. Deus é bom, né? Então vamos orar, vamos fazer um clamor, né? Por almas, por misericórdia de Deus, por ajuda, por livramento, por socorro da parte do Senhor. O próprio Davi disse assim, né? Que o socorro dele, bem presente na angústia, vinha de Deus, vinha do alto, vinha do céu. E não é diferente conosco. O nosso socorro na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora do aperto, sempre é Deus. Amém? Senhor, eu quero te louvar, eu quero te glorificar, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, que o Senhor venha ter misericórdia de cada um de nós, que o Senhor venha ter compaixão, Deus, de cada vida, de cada alma, que o Senhor possa, Pai, olhar para a terra agora e contemplar, Deus, vidas pelo Brasil, fora do Brasil, que o Senhor possa ter misericórdia deste homem, que o Senhor possa ter misericórdia desta mulher, que o Senhor possa ter misericórdia desse jovem. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero orar agora, Deus, por almas, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha resgatar, que o Senhor, Pai, venha trazer esta pessoa de volta para a Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Deus, aonde tiver alguém agora, Deus, pensando em parar, pensando em desistir, dá ela uma oportunidade de vida, dá ele uma oportunidade de vida. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu quero fazer uma oração agora por alma, Jesus. Aonde se encontrar agora, Senhor Jesus, uma alma afastada, um homem, uma mulher de Deus, que saiu da tua presença, que não consegue mais ir na igreja, que não consegue mais fazer a tua obra, que um dia pregou e hoje não prega mais, que um dia cantou para o Senhor, louvou o teu nome, te deu a glória a ti e que hoje não faça isso mais. Em nome de Jesus, Pai, toca esse coração de novo, que por meio do Espírito Santo, como a tua palavra diz, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa entrar neste coração agora. Em nome de Jesus, Pai, eu já coloco diante de ti a vida dos meus familiares, aqueles que ainda não te aceitaram e aqueles que ainda, meu Deus, se encontram afastados da tua presença. Dá ela uma oportunidade de voltar, dá ele uma oportunidade de voltar. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, e aquelas vidas, aquelas almas
que nunca ouviram falar do Senhor, ou que até ouviu falar, mas que nunca abriu a sua boca para cumprir aquela palavra que diz: se confessardes e crerdes no teu coração que eu sou o Senhor e Salvador da sua vida, vai ser salvo. Oh, meu Pai, se a salvação não chegou na casa deste homem, se a salvação não chegou na casa dessa mulher, que ela e ele venham ter oportunidade de receber a salvação na sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar, Deus, por cada familiar, por cada vida, por cada pessoa, que o Senhor possa ter misericórdia desse jovem que se afastou, desta mulher, Pai, que é jovem também, que se afastou da Tua presença e que hoje está no mundo, muitas das vezes, meu Pai, sobrecarregado, cansado, e o próprio Jesus disse na Tua palavra: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Alivia o fardo deste homem, alivia o fardo desta mulher. Em nome de Jesus Cristo, eu quero orar, Deus, agora, que o Senhor venha ter misericórdia desta alma, que o Senhor venha ter misericórdia desta vida. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu já coloco diante de Ti também pessoas, meu Pai, que nunca ouviram falar de Jesus. Ah, Jesus Cristo, tenha misericórdia dela, tenha misericórdia dele. Deus, esta casa cheia da idolatria, cheia da coisa ruim, Jesus, e que não tenha Tua presença, tenha misericórdia deste lar, tenha misericórdia desta vida. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, a minha oração também agora é que o Senhor venha repreender, Pai, todo mal, Deus, deste ambiente, desta live, aquele espírito que a Bíblia diz, Pai, que cega o entendimento das pessoas para que elas não possam entender a palavra do Senhor. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, que o Senhor possa usar a minha vida, a minha boca, a minha voz para pregar o Evangelho e que almas venham se converter neste ambiente desta live. Em nome de Jesus Cristo, que eu venha desaparecer e que a presença de Deus, que o Espírito Santo venha aparecer na minha vida. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero orar por almas agora. O Senhor conhece o meu coração e o Senhor que mudou o meu coração para isso. E o meu coração almeja almas, almas que te aceite, almas que volte para a Tua presença, pessoas afastadas do Evangelho. Oh, meu Deus, que fazia um dia a Tua obra, mas que hoje não faz mais. Em nome de Jesus, tenha misericórdia dele. Em nome de Jesus, tenha misericórdia dela. Espírito Santo, que nos alerta, que nos incomoda, que nos dá um sacode de Deus. Em nome de Jesus, eu oro agora, Espírito Santo, desperta este homem, desperta essa mulher, tira ele do comodismo, tira ela do comodismo. Deus, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe da minha vida, e muitas das vezes, Pai, o meu coração está tão aflito, tão angustiado, almas desde estar te aceitando, almas está te afastando do Senhor. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, não podemos nos acostumar com isso. Não podemos, Pai, como igreja, como pessoas conhecedoras da verdade que liberta, aceitar pessoas vivendo na mentira, vivendo no engano, vivendo na mentira, vivendo uma vida de escravidão, sendo escravo do diabo, sendo servo, sendo pessoas, muitas das vezes, meu Pai, que vivem uma vida de miséria. Em nome de Jesus Cristo, no mundo espiritual, essa pessoa é enxergada pelo Senhor como miserável, como pobre, como nu, como se não fosse nada, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, tenha misericórdia desta alma. Tenha misericórdia, Jesus, deste jovem. Tenha misericórdia deste homem. Tenha misericórdia desta mulher. Só o Senhor sabe, Deus, o que passa no coração dele. Só o Senhor sabe o que passa no coração dela. E a minha oração, Pai, nessa tarde, que o Senhor venha ter misericórdia de cada um.
Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Eu quero desde já agradecer a todos que já estão aí, né? Hoje o tema, né, é um dos temas que eu mais gosto de falar, que é a volta de Jesus. Lucas, paz do Senhor, viu? Todos aí que estão na live, viu? A paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. E eu quero ler com vocês hoje, gente, uma passagem conhecida, né? Para quem me acompanha há mais tempo. Muito conhecida, né? Que não tem como não falar dela, né, gente? Ela é muito linda, né? Que é a passagem de 1 Pedro. 1 Pedro não, gente. 2 Pedro, capítulo 3. Que fala, né? Da segunda vinda de Jesus. E eu quero pregar mais uma vez essa passagem. Eu até tô com um livro, né, que fala sobre mais profundo, e eu vou estar lendo ele, né, e quem sabe posso também estar trazendo aqui, né, para a glória de Deus, tá bom, gente? A Bíblia fala, né, lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de que, Ana? Conhecimento da Bíblia. Conhecimento da palavra de Deus. E não podemos perecer por causa de não conhecer a Bíblia. Deus te deu um intelecto. Deus te deu um pensar para você pensar. Um cérebro para você pensar, para colocar em função. E muitas das vezes nós pensamos tantas coisas, mas nós não pensamos no alto, nós não pensamos no céu. Pessoas que querem ir para o céu, mas que não pensam no céu. Pessoas que conhecem o Deus do céu, que fala do Deus do céu, mas que não almeja ir morar com Deus do céu. Tem isso, Ana? Tem. Porque está perecendo sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer a verdade que liberta. E Bíblia liberta. Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade que liberta. Amém? João, né? Tá dando oi aí. Oi, viu, irmão? O Lucas e dizem amém, né? Amém. Então vamos lá, gente. 2 Pedro, capítulo 3. Eu tava sem internet, né? Consegui fazer live ontem. E hoje também, para a glória de Deus, né? Então vamos lá, ó. A segunda vinda de Jesus. Para quem não sabe, né? Jesus já veio uma vez. A Bíblia fala lá no livro de João, capítulo 1. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele habitou entre nós como carne, né? E a palavra carne ali é porque ele veio como homem, como ser humano, perecendo, né, as mesmas coisas, sofrendo as mesmas paixões, tudo que a gente passa de luta, né, carnal, Jesus também sofreu no seu corpo, né, que é a carne. Só que ele venceu em tudo, ele não pecou como a gente peca, tá bom, gente? E Jesus, ele teve que vir para mostrar para mim, para mostrar para você que conseguimos vencer também, se nós tiver Ele como o único e o suficiente Salvador. Para a gente conseguir, a gente não consegue sozinho, a gente precisa de Jesus, amém? E a Bíblia fala, né, não só aqui no 2 Pedro que a gente vai ler agora, mas fala em várias passagens, livro de Mateus, livro de Lucas, livro de Marcos, várias passagens, né, que fala sobre a vinda dele. Melhor dizendo, sobre a volta dele, vai voltar de novo para buscar o teu povo, para buscar a tua igreja. E também no livro de Apocalipse, né, que é uma das passagens mais lindas da Bíblia, porque muitas pessoas, né, têm o pensamento travado ou até mesmo sem entendimento sobre o livro de Apocalipse. Mas o livro de Apocalipse nada mais é
o livro da revelação ou o livro da profecia. E é um dos livros, que relata a derrota do diabo e a vitória do povo de Deus, que significa igreja. Amém? Missionário Leonardo, Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Então vamos lá, 2 Pedro, capítulo 3, Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas quais desperto com exortação a pureza de vosso entendimento, para que vos lembreis das palavras que antes foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, que significa obras da carne, coisas que desagradam a Deus, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Será que Jesus vai voltar mesmo? Será que isso não é conversa fiada dos crentes? É isso. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E verdadeiramente, muitas das vezes, acontece tudo do mesmo jeito. Você tem que dormir para acordar no outro dia, continuar no seu trabalho, continuar no seu dia a dia, mas não significa que Jesus não vai voltar. Por isso a Bíblia fala que precisamos de fé, e fé nada mais é, gente, do que você crer sem ver. Isso prova lá na passagem de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que fala que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê que vai acontecer. Isso é fé. Eu não estou vendo que Jesus está voltando, mas eu creio que Ele vai voltar. Eu estou vivendo a minha vida dia após dia como se fosse a mesma coisa, mas eu creio que Ele vai voltar. A Bíblia fala que é um fechar e um abrir de olhos, tipo um piscar de olhos, Então vai ser algo surpresa, ninguém vai estar esperando, só vai estar esperando a pessoa que vive em vigilância, que vive como aquela passagem, das 5 prudentes e não as 5 imprudentes, que mais conhecida como as loucas, as virgens prudentes, que estão ali atentas, vigilantes, observando, ao todo tempo orando, ao todo tempo ali buscando a presença de Deus, pedindo Deus perdão pelos seus pecados, pedindo Deus misericórdia da sua alma. Isso é viver uma vida em prudência. Continuando, porque voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Está falando do livro de Gênesis. Quem lê o livro de Gênesis está entendendo isso aqui, mas quem não lê, que é o primeiro livro da Bíblia, gente, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, que é a passagem lá de Noé, que é a passagem lá que Deus acaba com a terra naquele tempo com o dilúvio, que a água, muitas águas, brotou água da terra e veio água do céu. Mas os céus e a terra que agora existe pela mesma palavra, a palavra de quem, gente? De Deus, se reserva como tesouro. Tesouro significa algo importante, algo maravilhoso, algo da gente se atentar. E se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Infelizmente essa terra também vai perecer. Agora não é com água, agora é com fogo. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Algumas pessoas leem isso aqui e passam desapercebido. Como assim? Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Nós não temos o intelecto para entender isso aqui, gente. Nós precisamos do Espírito Santo. O ser humano
é muito falho para entender a dimensão espiritual, para entender um Deus todo-poderoso. Não tem como um cientista, um homem que acredita somente na ciência, em fatos, em realidades, entender o sobrenatural, entender o impossível. Precisamos de fé, e fé não vem assim, ó, no estalaco de dedo, não vem através de uma energia positiva, não vem através de uma oração e de imposição de mão na sua cabeça. A fé vem por meio de ouvir a palavra de Deus. Como que um cientista que nunca ouviu Bíblia, que nunca teve interesse em Bíblia, vai ter fé assim do nada? Como que um homem cheio de conhecimento da filosofia, da sociologia, da astrologia, que sabe de tudo que é tipo de coisa aí da terra, vai entender o que é fé, vai entender o que é verdade que liberta, que é a palavra de Deus? Não, isso é preciosidade para quem verdadeiramente abre o coração. O próprio Deus fala assim, ó: quando ouvirdes a minha voz ou as minhas palavras, não endureçais o vosso coração, mas abra ele para que a palavra possa entrar, para que a palavra possa produzir dentro de mim, dentro de você, frutos. E esses frutos são frutos dignos de arrependimento, entender que somos pecador, entender que somos falhos, entender que somos pessoas que dependemos da graça e da misericórdia de Deus, que não somos super mulheres, que não somos super homens. E fé não é algo que você encontra na esquina. Fé não é algo que você encontra em qualquer lugar. Fé você encontra por meio de ouvir a Bíblia Sagrada, por meio de ouvir as Escrituras, por meio de ouvir a palavra de Deus. E a minha pergunta para você nessa tarde: qual é a sua expectativa nos dias de hoje? Será que você tem abrido seus ouvidos para ouvir a Deus? Será que você tem abrido seus ouvidos para ouvir o que Deus está falando? Ou você não está nem aí? Ou para você tanto faz e tanto fez? Ou para você, será mesmo que esse negócio de Jesus voltar é verdade? Será mesmo que esse negócio de Jesus está voltando é verdade mesmo? Se for verdade, um dia ele vai me convencer. Como que ele vai convencer você se você não abre o coração? Como que Deus vai falar contigo se quando ele usa alguém para falar contigo, você não abre o coração, você rejeita a palavra? Deus começa a falar contigo por meio de alguém. Não estou falando só nessa live, mas aí você endurece o coração, você fecha. Você fala: esse negócio não é comigo. Esse negócio é para outras pessoas, mas não é comigo. Oi? A salvação é para todos. A salvação todos os dias bate na sua porta, é você que rejeita. Zaqueu pegou a oportunidade quando Jesus foi na casa dele e falou assim: olha, desce depressa. Ele estava curioso. Quem é esse Jesus? Quem é este homem? Que esse povo está andando atrás, que essa multidão está andando atrás. Deixa eu olhar, deixa eu ver. Só que a Bíblia fala que ele era muito pequenininho. Ele era de baixa estatura. Então ele fala assim: olha, eu vou subir numa árvore. Eu vou subir numa figueira. E a Bíblia é clara que Jesus olha para ele lá e fala: olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na sua casa. Sabe o que Jesus estava querendo dizer quando ele fala isso com ele? Hoje você vai ter uma experiência que você nunca teve. Se você nunca entendeu o mundo espiritual, hoje você vai entender. Se você nunca abriu seu coração para ouvir Deus falar, hoje você vai entender. Olha o privilégio de Zaqueu, gente.
Jesus, o próprio Deus ir na tua casa, o próprio Deus convidar você. Que coisa mais linda. O privilégio de Zaqueu poucos teve e poucos têm, e quando tem ainda rejeita. Continuando, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns... Minha garganta, gente, eu tô recuperando de gripe. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, para que ninguém se perca, mas que venha ao arrependimento. Aleluia. Vou baixar um pouquinho, gente, essa luz, porque aí vai ficar melhor. Amém? Se você não acredita, mas Jesus está voltando. Você sabia que é uma guerra espiritual pregar sobre isso? Você sabia que o diabo odeia alguém falar disso? Porque isso hoje você não vai escutar em qualquer esquina, não. Você pode até escutar, mas muitos não dão crédito. É como se falar que Jesus está voltando perdesse o impacto. É como se falasse que Jesus está voltando, é como se fosse nada, é como se estivesse falando, eu estou vendendo pipoca aí, olha o ovo, o carro do ovo. Virou isso, virou normalidade, virou algo assim, tanto faz, tanto fez, se prega, não estou nem aí, não acredito. Mas naquele grande dia você não vai ter desculpa, porque Deus vai falar contigo. Quantas vidas eu usei para falar que estava voltando, e você nunca abriu teu coração para ouvir isso? Quantas vidas eu usei na terra para falar que estava voltando, mas você não acreditou nisso? A Bíblia fala no livro de Apocalipse que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Rei dos Reis, que Jesus é o verdadeiro, que não há outro Deus a não ser Ele. E isso não vai ser um, não vai ser dois, não vai ser três, vai ser todos. A Bíblia é clara em dizer que todo joelho vai ter que se dobrar diante dele e toda língua vai ter que confessar. Hoje eu e você tem livre arbítrio para fazer o que a gente quer, né? Mas naquele grande dia não vai ter isso. O próprio Jesus, que hoje é advogado, quer pegar a minha causa, a sua causa, ajudar nós para que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Naquele grande dia, a Bíblia fala que Ele virá como juiz. Ele não virá para te defender, Ele virá para te julgar. Ele virá para colocar na balança tudo o que você fez aqui na terra. Será que abrir a boca é demais? Será que deixar Deus usar a sua voz é demais? Será que para se colocar, sei lá, sentado num sofá ou no chão ou na cama, seja lá onde for, e colocar tua cara aí para falar no celular é demais? Falar de Jesus está voltando? É demais isso? É demais você pegar, seja um livreto, seja um panfleto da sua igreja e sair na beirada das ruas e falar, te convidando alguém, venha na minha igreja, olha, Jesus te ama, Jesus está voltando, Jesus quer te salvar. Será que isso é algo cansativo para você? Ou isso é vergonha? O Espírito Santo está falando comigo aqui, gente, que tem muita gente que tem vergonha de falar da presença de Deus, que tem muita gente com vergonha de falar que Jesus está voltando. Acredita dentro de si, mas não quer passar isso para as outras pessoas.
tem vergonha de falar disso, tem receio. Misericórdia falar que Jesus está voltando para fulano. Misericórdia de falar da palavra de Deus para ciclano, ele vai me bater. Ele vai me machucar, E naquele grande dia, o que vai ser de você? O que vai ser de mim? Com as desculpas, com as conversinhas mole. Deus, o Senhor me entende. O Senhor conhece meu coração, Ele conhece, Ele te entende. Mas isso não é desculpa, porque Ele sabe que você tem voz para falar, você tem pernas para andar, você tem um intelecto para conversar com as pessoas. Como é que a gente pode, bater no nosso peito e falar: não, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar? Mas quando temos oportunidade de fazer um curso, de entrar na faculdade, de fazer qualquer outra coisa, a gente é os primeiros a estar na fila. Me dá essa oportunidade, principalmente para trabalhar numa empresa, principalmente para ganhar bastante dinheiro, quando o dinheiro está envolvido. Sabe o que o Espírito Santo também tem falado ao meu coração nesses dias? Que tem um povo que está muito inclinado para o dinheiro, mas esqueceu do Deus Todo-Poderoso. Por isso que a Bíblia fala que não podemos servir dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve a Mamon, que significa o Deus do dinheiro. E o tanto de gente que serve o Deus do dinheiro não é contado. Eu só vou abrir essa igreja pensando no financeiro. Não é por ordem de Deus. Até tenta manipular. Deus falou comigo, Deus usou pessoas para que eu fosse pastor, para que eu fosse pastora, que eu fosse líder e abrisse uma igreja. Aí coloca a igreja lá, mas não quer evangelizar nas ruas. Tem preguiça, tem falta de autoridade, tem medo do diabo. Sabe por causa de quê? Porque o diabo não respeita pessoas que têm conhecimento. O diabo respeita pessoas que têm santidade, pessoas que têm poder de Deus, que têm presença, que têm unção, que quando fala no nome de Jesus, ele tem que bater em retirada, ele tem que ir embora, porque ele respeita quem carrega a presença do Espírito Santo. Pessoas que estão tentando manipular a Deus. Só que deixa eu te falar uma coisa: você consegue manipular pessoas mais fracas do que você de conhecimento, mais sem entendimento de você. Exemplo, não tem muito conhecimento da Bíblia, você consegue manipular. Mas quem disse que você consegue manipular a Deus? O autor do conhecimento. O livro de Provérbios fala, aleluia, que não há nada contra o Senhor. Não há entendimento, não há conselho, não há ciência, não há nada que vai contra o Senhor. Deus é o dono de tudo. Deus sabe de tudo. Deus é soberano entre as nações. Deus está acima de qualquer conhecimento que está aqui na terra. Ele está acima da terra, Ele está no céu. Tudo que está na terra, a Bíblia fala que é escabelo dos teus pés. Não significa que Deus quer humilhar as pessoas. O significado de escabelo dos seus pés, que Deus está no controle de tudo. Ninguém manipula a Deus, ninguém controla a Deus. Ninguém tenta passar Deus para trás. O Senhor sabe, eu prego, né? Eu falo da verdade, mas pratica? Eu faço a obra, né? Você sabe, né, Deus? Eu tô lá na igreja todo dia, cumprindo a minha devoção. Mas quando tá na sua casa e no seu íntimo, que não consegue mais sentir a presença de Deus, você acha que você consegue manipular a Deus? Você acha que você consegue manipular o Espírito Santo?
arrotamos santidade, Deus está na minha vida. Deus é comigo. Profetizamos, falamos o nome de Deus, mas não carregamos Deus no coração. Não carregamos Deus dentro de nós. E isso é perigoso. Isso é perigoso porque naquele grande dia, a Bíblia fala claramente, se Jesus não encontrar lavada, remida, almas lavadas e remidas no sangue dele, não vai entrar no céu. Não vai entrar no céu. Olha aqui, continuando. Porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardamos essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados. A palavra imaculado, você não pode ter mancha nenhuma. Você não pode estar preso em nada. E irrepreensíveis e em paz, você não pode ter contenda com as pessoas. Você não pode ter desavença com os irmãos, com ninguém na terra. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, porque tudo que Paulo escreveu, a sabedoria dele foi dada por Deus. E a sabedoria que ele tinha, que ele passava, não vinha dele próprio, vinha do alto, vinha do céu, vinha de Deus. Como também em todas as suas cartas ou epístolas, falando nelas destas coisas, entre as quais há alguns pontos difíceis de entender, que os indoutos, que significa que não tem conhecimento nenhum, e inconstante, que até tenta buscar conhecimento, mas para no meio do caminho, torcem como também as outras escrituras para a sua própria perdição. Ana, por que tem muita gente longe da presença de Deus hoje? Sabe o que Deus tem falado ao meu coração agora aqui? Sabe por que tem muita gente longe da minha presença? Que um dia pregou, que um dia ministrou muito bem, que um dia era homem de Deus e mulher de Deus, chamado e chamada muitas vezes para pregar o evangelho, que pessoas eram batizadas no Espírito Santo, que pessoas eram curadas e libertas. Sabe por que essas pessoas afastaram? E que muitas delas estão no mundo das drogas, que muitas delas estão na prostituição, que muitas delas estão em decadência, como mendigo e mendiga. Sabe por causa de quê? Porque usaram a palavra e lá no livro de Apocalipse fala, se você tirar qualquer coisa daqui, ou se você acrescentar qualquer coisa daqui, quem acrescenta qualquer coisa, a Bíblia fala que vai vir doença, a Bíblia fala que vai vir chagas, a Bíblia fala que a maldição não sairá da sua casa. E a Bíblia fala que quem tira alguma coisa daqui vai perder parte da vida. E a vida que está falando não é daqui da terra, está falando da vida eterna. Essa pessoa vai perder a salvação. É sério isso aqui, eu sei, isso aqui é muito sério. Isso aqui é revelação do próprio Deus, por meio da palavra e por meio do Espírito Santo de Deus. Só acredita quem deixa o Espírito Santo falar com ela. Só acredita quem deixa o Espírito Santo falar com ele. E eu quero te dar um conselho aqui da parte de Deus agora. Se você não buscar conhecimento, se for para pregar simples, prega simples, mas prega o que você sabe.
mas não tenta aumentar ou até mesmo tirar, porque é algo sério. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Há uns 7 anos atrás, porque fez 10 anos que eu me converti, quando eu tinha 2 anos de crente, digamos assim, 2 anos de conversão, que eu tinha aceitado Jesus, que eu tinha entendido a palavra, eu vou falar um negócio com você. Eu já preguei muitas coisas que hoje, pelo conhecimento que eu tenho, jamais pregaria, porque errei lá atrás. Já preguei muita coisa porque eu vi. Já preguei muita coisa porque alguns já falaram comigo. A Bíblia diz assim, 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 assado. E eu passava para frente isso. Temos que tomar cuidado. Isso não é soberba, gente. Isso não é arte. Eu tenho conhecimento demais. Não tenho quase nada. Eu tenho muito pouco de conhecimento, mas o pouco que eu tenho certeza que isso agrada o coração de Deus, porque eu passo isso com exatidão. E a própria palavra de Deus fala, Deus dando um conselho, né? Deus usando o apóstolo Paulo dando um conselho, que quando nós manusear a palavra de Deus, qualquer obreiro para manusear a palavra de Deus tem que usar ela de uma forma decente e com ordem. Tem que usar ela de uma forma que a glória de Deus venha a ser resplandecida. O próprio Paulo falou assim: olha, quando você for manusear a palavra de Deus, fale bem. Quando você for fazer algo para Deus, falar principalmente da palavra dele, faça bem. Não faça isso de qualquer maneira. Não faça isso de qualquer jeito. Estude. Gente, hoje conhecimento muitas das vezes é de graça. É por isso que as pessoas rejeitam, sabia? Porque quando a coisa é muito fácil, né? A tendência é desvalorizar. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Não desvalorize aquele que prega a palavra. Não desvalorize aquela que prega a palavra. Deus quiser usar, Ele usa até uma criança. Como eu vejo Deus usando crianças aqui também nas redes sociais. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se esta criança tiver uma oportunidade de ter mais conhecimento, de ter mais sabedoria para manusear a palavra, é muito lindo. Por que hoje o conhecimento é grande em certas pessoas? Se você for conversar com certas pessoas que às vezes nem tá na igreja mais, que às vezes se encontra hoje afastado e afastada da presença de Deus, mas que tem um conhecimento muito mais elevado de qualquer pessoa que é crente, que vai à igreja e que serve a Deus e que tem uma alma para o Senhor. Mas por que esse conhecimento não está valendo de nada? É porque a Bíblia diz que aquele que rejeita a palavra vai rejeitá-lo naquele grande dia, no dia do juízo final. Isso está lá no livro de João, capítulo 12, versículo 48. Vamos ler lá para você ver. João, capítulo 12, versículo 48. Vamos ler para você ver. Foi uma das pregações que Deus mais usou para me pregar no comecinho. Quem me rejeitar a mim, isso aqui é as palavras de Jesus, tá bom? Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, que é a Bíblia, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, que significa a mesma coisa de pregado. Essa o há de julgar no último dia. Sabe essa palavra que você rejeita hoje? Esta mesma palavra
vai te julgar naquele grande dia. E ela também vai te rejeitar. Sabe essas pessoas que têm um conhecimento muito grande, mas que dentro delas, elas rejeitam. Elas conhecem que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus leva para o céu, mas elas rejeitam. Elas conhecem que Jesus ama, que Jesus batiza no Espírito Santo, que Jesus cura a pessoa que está com câncer, que Jesus faz o impossível, mas ela rejeita. Ela prefere agarrar a sua imundícia. Quantas vidas no vício? E tem coragem de bater no peito e reconhecer que Jesus cura, mas não quer a cura para si. Porque todas as vezes que Jesus ia curar, seja um cego, seja um aleijado, né? Pessoas que tinham deficiência física, no seu físico, no andar, ele falava assim: o que queres que eu te faça? Não parece que é o óbvio? Jesus, eu quero enxergar, eu sou cego, eu sou cega. Não parece o óbvio? Jesus, eu quero andar, eu tenho problema nas pernas, eu tenho problema de andar. Eu estou acamada, não parece o óbvio, Jesus? Mas por que ele fazia perguntas? Porque, sabe por causa de que ele fazia perguntas? Porque ele queria saber se a pessoa queria a cura. Você sabe por causa de que tem muita gente enferma? Muita gente que está na mesma situação, porque não quer ser curada, não quer ser curado, não quer ser liberto do vício. Pessoas que pregam que Jesus cura e liberta, mas que está no vício e tem coragem de bater no peito e falar: eu tô assim porque é processo, é mentira, é falta de vergonha na cara, é falta de fé, de crer nesta palavra que tanto prega, nessa palavra que tanto fala. É porque rejeita a cura de Jesus. É porque fala que Jesus pode curar fulano, mas não aceita Jesus curar você. Ana, eu tô nessa situação há tanto tempo. Ana, eu tô nessa situação tantos dias, tantas horas, tantos anos, que eu já acostumei ser assim. Não se acostume com isso. A Bíblia fala que Jesus nos chamou para ser livres. A Bíblia fala que aquilo que te domina, você é escravo dele. Melhor dizendo, você é servo dele. O próprio Paulo fala nas suas cartas que se eu ou você deixa o pecado nos dominar, nós não é servo de Deus, nós é servo do pecado. Por isso toda pessoa que aceitou a Cristo, por isso que toda pessoa que conhece a Bíblia, ela tem poder em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, para ser livre. Livre da cachaça, livre do álcool, independente da bebida que você beber, que tem teor de álcool forte. Você tem poder em Deus de ser livre do cigarro ou de qualquer outra coisa que tenha nicotina. Isso é Bíblia. Gente, não tem como nós aceitar um crente que prega a Bíblia, que fala da palavra de Deus, mas que tem vício no cigarro. É vergonhoso. Não tem como a gente ver pessoas pregando sobre cura e essa pessoa não acredita no Deus da cura. Não
temos noção do que a gente faz com Deus, quando a gente rejeita a cura dele. Não temos como aceitar pessoas que pregam que Deus pode tirar você da cachaça, que Deus pode tirar você da bebida alcoólica, sendo que ele bebe ou que ela bebe. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Isso, se chegar na boca do povo, né, falando mais rasgado, é escândalo para o nome de Jesus. E a Bíblia fala: ai daquele que escandalizar o meu nome. Ai daquele que escandalizar o meu nome. Gente, eu tô sentindo o peso dessa palavra que eu tô pregando. Que Deus venha ter misericórdia de nós. Que Deus venha ter misericórdia dessa geração. Que Deus venha ter misericórdia desse pastor que prega sobre cura, que prega sobre libertação, mas que dentro da sua casa ele vive preso, ela vive presa, não ora, não jejua, que prega que precisamos vigiar no falar, no fazer, mas que ele mesmo não vigia nada no que ele faz e no que ele fala. Você sabia? Eu tenho muito medo disso, sabe? O medo que eu falo não é medo de ficar doida da cabeça e misericórdia de mim. Só assim não, gente. O medo que eu tô falando é de temor e tremor naquele grande dia. Que quando Jesus olhar para a minha cara e falar assim: Ana, você pregou muito a minha palavra, né? E eu fico satisfeito com isso, que você foi fiel. Mas e a prática? Você praticou, Ana? Gente, sem brincadeira, eu fico na minha vida assim, no meu íntimo, eu e Deus, Deus e eu. Eu fico: Jesus, tem misericórdia de mim, não deixa acontecer isso comigo não. Que se eu qualquer coisa que eu tiver de consertar, que eu venha ter tempo aqui na terra. Porque é aqui agora que temos tempo de se arrepender. Eu não sei como é que tá a sua vida. Eu tô sabendo da minha. E algumas coisas eu preciso do Espírito Santo para que ele fale comigo como é que tá aqui dentro, ó. Que às vezes a gente não tá fazendo nada, mas o coração tá cheio de coisa ruim. Mágoa, ressentimento, não perdoa, tem raiva de fulano, cicrano, beltrano. Deus detesta isso, Deus desagrada disso, Deus não gosta disso, Deus não aprova isso. Peça a Deus agora. Peça o Espírito Santo agora para examinar teu coração e para que ele venha falar contigo qual área você precisa de conserto. As minhas lives, gente, eu nunca faço plano do que eu vou falar. Eu já fiz muita live de plano que eu vou falar, mas eu me perco. Eu começo a pegar um papel, leio o outro e me perco. Então eu tô deixando Deus fazer o que Ele quer. Eu tô deixando Deus me usar agora. Claro que é bom a gente estudar alguma coisa, trazer um tema, mas isso é para lives temática, como diz o meu amigo Monarca. Mas deixa eu te falar um negócio. Em nome de Jesus Cristo. Peça a Deus agora, o Espírito Santo. Espírito Santo, olha para dentro de mim. Me ensina, me orienta, fala comigo. O que eu preciso de mudança agora? O que eu preciso mudar? O que eu tenho de mal, de ruim, de coisa da treva que eu não estou vendo? O que eu tenho, Jesus, Espírito Santo, que eu não consigo progredir na minha vida? Algo está me travando, algo está barrando a minha vida, seja espiritual, seja profissional,
seja em qualquer área. Peça a Deus agora. Peça aí. Você tem livre acesso a isso. Jesus morreu na cruz para isso. Para que eu e você falasse com Deus, para que eu e você pedisse a Deus o Espírito Santo. Isso é Bíblia pura. Isso está na Bíblia. Se você pedir o Deus do céu, o Espírito Santo, Ele vai te dar, porque Ele é Pai também. Se o Pai que é da terra, que é o nosso pai biológico, que erra, que falha, que xinga a gente, que até mesmo bate, sabe dar boas coisas. Se a gente pedir eles um pão, eu tô falando de pai verdadeiro, né? Pai que ama de verdade. Ele não vai te dar uma pedra. Se você pedir um peixe, ele não vai te dar serpente, ele não vai te dar cobra para você comer. Imagina o Deus do céu, o Deus de amor, o Deus que deu o seu filho para morrer no seu lugar. Se você pedir o Espírito Santo, Ele vai te dar. Que incredulidade é essa que você tem, que você acha que não consegue ter o Espírito Santo? Eu sou pecador demais. Eu sou pecadora demais. Espírito Santo é para pecadores mesmo, para que esse pecador e essa pecadora venham arrepender-se. Quem disse que Jesus morreu para pessoas justas, para pessoas perfeitas? Jesus morreu para pessoas pecadoras, mas que elas viessem ao arrependimento, para pessoas doentes, para que elas viessem ser saradas. E não está falando só do físico, está falando do espírito, para que seu espírito possa ter vida. Receba o sopro de vida aí, em nome de Jesus Cristo. Saia dessa incredulidade. Muitas das vezes a gente acredita em tudo, gente. A gente tem coragem de deitar, seja no chão, ali no colchão, ou no sofá, ou sentar numa cadeira e ficar assistindo 2 horas de filme, de ficção científica, até chorar, de tanto que acha que está acreditando que aquilo é real. Mas a gente não tem coragem de abrir as escrituras. A gente não tem coragem de ler, de meditar nisso aqui, como a Bíblia fala. Com o Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, que eu falarei contigo. Se não for com Josué, foi com Isaías que ele falou isso. Mas a gente consegue meditar na ficção científica. A gente consegue meditar no filme dramático, naquele filme que faz a gente chorar, naquela melodia que toca o nosso coração e a gente chora, a gente fica emocionado. Mas a gente não consegue mais se emocionar com a presença de Deus. A gente não consegue mais chorar para Deus, não consegue mais abrir o coração para Deus. Vive no automático, vive como se a vida fosse um controle e que você tem Ele nas mãos. Minha vida eu controlo, eu me controlo, eu me mando. Manda mesmo? E esse negócio que você não consegue abandonar? E esse vício que você não consegue se libertar? E essas palavras que saem na sua boca, que você se enxerga muitas das vezes, depois de um tempo, e fala assim: é eu mesmo que estou falando isso? Isso é tudo rapina. Isso é tudo sepulcro caiado que Jesus falou que está dentro de nós. Que nós está pior do que um morto, que tem mais de 4 dias que morreu. Está muito mais pior. Porque a Bíblia fala: o que mata o homem não é o que entra, mas é o que sai da sua boca. O que você tem falado nos dias de hoje? Você fala que Jesus está voltando? Você fala? Você fala que Jesus ama as pessoas? Você fala? Você fala que Jesus salva as pessoas? Você fala? Você prega salvação? Você esqueceu disso.
estuda tudo que é tipo de teologia, porque teologia nada mais é saber sobre Deus, só que hoje o povo quer estudar teologia para manipular a Deus, e não vai dar certo, que Deus não é manipulável. Você acha que manipula, mas você não manipula Deus. Teologia é saber sobre Deus e não saber manipular a Deus. Teologia é saber sobre a essência de Deus, mas não saber para enganá-lo, para manipulá-lo. Nossa, que conhecimento que essa mulher tem. Nossa, que conhecimento que este homem tem. Mas dentro de si, Deus está repugnando as suas obras, os seus sentimentos, os seus pensamentos. Em nome de Jesus. É momento de arrependimento. E arrependimento nada mais é reconhecer o erro. Reconhecer que falhou. Reconhecer que pensou. Reconhecer que sentiu. Reconhecer que falou, que fez. Arrependimento é isso. E mudança de vida. Olha, Jesus, eu falei, mas eu não quero mais falar. Me ajuda no meu falar. Me ensina a falar. Olha, Jesus, eu pratiquei, eu fiz errado, mas me ensina a fazer o certo. Me ajuda a fazer o certo. Olha, Jesus, eu pensei o errado, mas eu não quero mais pensar. Olha, Jesus, eu senti algo errado aqui que vai contra as escrituras, mas eu não quero mais sentir. Muda os meus sentimentos, muda os meus pensamentos. É isso que é conversão, gente. E se vier qualquer pensamento ruim, porque o diabo lança seta, você vai pegar na sua cabeça, ou você vai fazer uma oração no pensamento e vai falar assim: está repreendido em nome de Jesus. A minha mente não tem espaço para coisa ruim. A minha mente é de Cristo. É isso que é o cumprimento daquela palavra, que a tua mente possa estar revestida em Cristo. Uma mente renovada em Cristo. Uma mente que pensa a palavra. Uma mente que pensa no céu. Uma mente que anseia por almas como Cristo anseia. Uma mente que pode até estudar para pregar algo de conhecimento, algo importante, jamais rejeita o conhecimento teológico, mas que a essência venha a ser Jesus, a essência venha a ser Cristo, que jamais você rejeite Cristo, que jamais você rejeite o autor e o consumador da sua fé, que você jamais rejeite o testemunho que ele fez naquela cruz, que foi morrer por você, morrer por todos, que nele crê, que não pereça, mas que tenha vida eterna. Que você jamais esqueça do testemunho de Cristo, ter morrido naquela cruz para salvar e perdoar pecadores. Que você jamais rejeite o testemunho de Cristo, que ele morreu sim, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia. Para de rejeitar a Jesus, para de rejeitar a palavra de Jesus, que é o testemunho dele. Está escrito aqui. Um dia eu posso fazer uma live só de passagem, onde fala da sua morte e da sua ressurreição, e aonde fala que temos que confessar Jesus como o único suficiente Salvador, aonde fala que a gente temos que batizar nas águas, que é mais conhecido como batismo, que a gente tem que se arrepender dos nossos pecados, que a gente tem que ter uma vida mudada em Cristo. Se eu bebia, não bebo mais. Se eu fumava, não fumo mais.
Se eu falava mal dos outros, eu vou me esforçar ao máximo para não falar, e eu não vou falar. Eu vou fazer o possível aqui na terra para me ser livre deste mal do século. Quer falar da vida dos outros, quer falar mal do seu irmão, quer falar mal da sua irmã, quer falar mal do seu pastor, quer falar mal da sua pastora, quer falar mal do seu líder. Jovem, Deus te viu, Deus está te vendo. É tempo de arrependimento. Pode dobrar o joelho, pode pedir perdão que você falou do seu líder. Para de conversar fiado, para de bater no peito e falar o defeito do outro, mas tenha, como diz, seja homem, cinja os seus lombos, seja mulher, cinja os seus lombos, dobra o joelho, vai orar por ele, vai orar por ela. Se você não concorda com algumas coisas que ela faz e fala, que você não concorda com algumas coisas que ele fala e faz, cinja os lombos, homem, cinja os lombos, mulher, dobra o seu joelho, entre em jejum e oração, faça como Esther, que fez jejum 3 dias, sem comer, sem beber água, para que Deus mudasse o decreto, para que Deus mudasse o quadro de morte para o quadro de vida. Se você não aceita essa situação, se você não aceita essas coisas, cinja os seus lombos, vai orar, vai jejuar por esta pessoa. Jejum ainda funciona, oração ainda funciona. No mundo espiritual, não é força do braço, não é contender na língua, quem fala mais alto, quem grita mais alto, mas é quem ora, quem se humilha, quem jejuma, quem chora na presença de Deus, quem fala: Deus tem misericórdia de fulano, Deus tem misericórdia de ciclano. É isso que ainda funciona no mundo espiritual, é assim com Deus. Sabe o que eu entendo? Que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia para Deus. É isso, que quando você está orando, você está mudando decretos. Coisa de anos na sua vida vai mudar em um dia. Coisas que você resolveria com muito tempo, anos, mas você consegue mudar em um dia, uma semana, por causa da oração, por causa do jejum. É assim que Deus trabalha. O relógio de Deus é diferente. Deus é Espírito. Para que nós conectarmos com Ele, para que nós temos comunhão com Ele, precisamos buscar no Espírito, precisamos estar em Espírito. E a Bíblia diz que o próprio Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Fique com esta palavra. Fique com esta palavra. Jejum e oração ainda funciona. Jejum e oração ainda funciona. Deus não mudou, quem mudou foi eu, foi você, mas Ele não. Se você jejuar, se você orar, essa situação vai mudar. Eu tenho certeza do que eu estou falando, porque creio no Deus da Bíblia, porque creio nas Escrituras Sagradas, porque creio no que prego, no que falo aqui. Senão eu não estaria pregando. Para que pregar se não creio? Para que falar se não acredito? Amém? Vamos orar? Para finalizar esta live. Amém, gente? Amém, né? Então vamos orar. Senhor, a Tua palavra foi pregada. Que o Espírito Santo, que como diz nas Escrituras, que convence o homem, que significa o ser humano, a mulher também inclui nesta. Convence ele, convence ela do pecado, da justiça e do juízo. Que convence ela, que convence ele que ele e ela é pecador e que precisa de arrepender-se dos seus pecados. Que convence ele e ela
da justiça, que existe um Deus acima de tudo e de todos, que convence ela, que convence ele do juízo de Deus, que existe somente dois caminhos, ou é perdição, ou é salvação, ou é morte eterna, ou é vida eterna, ou é o céu, ou é o lago de fogo e enxofre, mais conhecido como inferno. Isso é o convencimento do juízo. Que existe um Deus que vai julgar o povo, povos, muita gente, que vai julgar nações, que vai julgar as línguas, que vai julgar cada um de nós. Ó Deus, convence esse homem, convence essa mulher, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha ter misericórdia da nossa vida. Que cada um de nós, Pai, que ouviu, nem que seja 1 minuto, 2 minutos, ou 1 hora, 40 minutos desta live, que da mesma porção de 40 minutos e 1 hora, essa pessoa que chegou agora venha receber também. Se ela tiver fé, se ele tiver fé, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa brotar nos nossos corações uma sede da Tua presença. Tipo assim, Deus, eu não te largo, Jesus. Eu não te largo, Deus. Eu não abro mão do céu. Eu não abro mão da salvação. Eu não abro mão da coroa da vida. Como diz as Tuas escrituras, Pai, guarda o que tens, para que ninguém tome a Tua coroa. Que esta pessoa, que este homem, que esta mulher, que eu também, que vidas que estão aqui, possa bater no peito e falar: Jesus, eu não abro mão da coroa da vida, eu não abro mão da salvação, eu quero mudança, eu quero arrepender dos meus pecados, eu quero viver uma vida cheio de poder, cheio da presença do Senhor. Um homem que tem autoridade no mundo espiritual, que aonde eu chegar não preciso nem abrir a minha boca, mas por causa da minha presença, os demônios têm que bater em retirada. Que pessoas, meu Deus, que não orava, venha voltar a orar. Que pessoas que não jejuava, que não sabe nem mais o que é jejum, possa voltar a praticar, Deus, esse jejum. Em nome de Jesus, seja um dia, seja 2, seja 3, seja 1 hora na Tua presença, mas que venha ser com devoção, que venha ser com exatidão, que venha ser com sinceridade, que nem que seja 3 horas, 5 horas, de meio-dia até 6 horas da tarde, mas que venha ser com intensidade, com fé, com certeza, porque fé é isso. É certeza no Deus que você serve, certeza no Deus que servimos. Em nome de Jesus, guarda o coração deste homem, guarda o coração dessa mulher, ajuda ele, ajuda ela, para ele ter entendimento, para ela ter entendimento e para termos, Jesus, mais saudades da Bíblia. Porque muitas das vezes, Jesus, ficamos horas e horas na série da Netflix, ficamos horas e horas no filme, mas não conseguimos ficar 20 minutos lendo a Tua palavra, 20 minutos orando, de joelhos dobrados, de cara no chão. Não temos coragem, Jesus, não temos ânimos, não temos força. A carne grita muito mais alto do que o espírito, porque a Bíblia fala no livro de Gálatas que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. A palavra militar significa brigar, é como se eles brigassem entre si. Até pensamos em orar, mas não oramos. Até pensamos em ler um capítulo da Bíblia, mas não lemos, porque a briga é constante. A carne está mais forte, porque alimentamos a nossa carne dia após dia com filmes, séries, Netflix, com tudo que é tipo de coisa, mas não conseguimos orar, não conseguimos jejuar para que o espírito fique forte.
que significa pronto. Que quando você pensar em orar, você nem vai pensar, você vai orar. Porque você sabe, porque o Espírito Santo fala contigo, fala comigo, que sem oração não há vitória, que sem oração não tem como ter relacionamento com Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia de nós. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Desde já eu quero agradecer a todos, tá bom? Que ficou na live até agora. Eu tenho um aviso para vocês. Amanhã, se assim Deus nos permitir, faremos uma live de leitura da Bíblia. E falaremos versículos aqui, passagens bíblicas, aonde temos prova que Jesus fala, se nós abrir a nossa boca e confessar Ele como o único e suficiente Salvador, a salvação já chegou na sua casa, a salvação já chegou na sua vida. E também vou trazer versículos da Bíblia, onde temos prova, onde Jesus disse, se você crer e for batizado, será salvo. E esse batismo é o batismo nas águas, que muita gente não acredita. Para que batizar? Também já fui assim. Já falei com vocês que eu era católica e eu tinha sido batizada quando eu era pequena, e eu acreditava que não precisava de batizar. Para quê? Se eu já sou batizada. Mas temos prova que o batismo nas águas só serve quando temos entendimento. Criança não tem entendimento. Criança, se você falar com elas A, elas vão entender B. Se você falar com elas B, elas vão entender A. Porque criança não tem entendimento, não tem intelecto para pensar, para entender o que é certo e o errado. A psicologia, não vou nem falar de Bíblia agora. A psicologia e a ciência prova que a criança, só vai ter entendimento a partir dos 7 a 10 anos. E algumas crianças só vai ter entendimento a partir dos 12 anos. Porque a faixa etária de amadurecer vai de cultura, vai de pessoa para pessoa, de família para família. Porque muitas das vezes uma pessoa que tem muito entendimento, porque veio de um ambiente de um homem, de um pai, de uma mãe, que tinha muito entendimento e que passou para ele, para ela, para aquela criança. Mas em alguns ambientes o pai não sabe nada, a mãe também muito menos. Então a criança vai aprender às vezes só na escola, vai aprender às vezes com um coleguinha na rua, vai aprender muitas das vezes por aí, mas não vai aprender isso com a mãe, não vai aprender isso com o pai, entendeu, gente? Então vai de cultura a cultura, de pessoa para pessoa, e vamos falar disso, tá bom? Amém? Fique com Deus e lembre-se, Jesus está voltando. Eu acreditando, você acreditando ou não, Ele vai voltar. Ele já está às portas. E eu creio nisso, eu acredito nisso. E espero que você que está aí do outro lado acredite também e creia também que Jesus vem. Jesus vem. Amém? Tchau, fique com Deus e até amanhã.